Quantas horas por dia eu tenho que estudar para passar num concurso que paga mais de 10k? A resposta ela não é simples, porque ela vai depender, obviamente, da sua rotina, da qualidade do seu estudo e também da sua consistência. Então hoje eu vou dar aí algumas recomendações baseadas na sua rotina para que você possa estudar de forma eficaz sem sobrecarregar aí o seu cérebro. Ponto número 1. Eu tenho que ter uma rotina de estudos sustentável. Então, antes de eu determinar quantas horas de estudos eu tenho que pensar no que é sustentável para mim. Porque tem muito aluno que ele já começa querendo estudar 8, 10, 12 horas por dia, só que aquilo é totalmente insustentável para a vida que ele leva. E aí, em vez de ajudar, isso acaba se tornando prejudicial ao estudo. A pergunta que a gente tem que se fazer é: quantas horas por dia eu posso estudar consistentemente? Então a chave aqui é eu conseguir estabelecer metas de horas de estudos que sejam condizentes com a minha realidade. E além de eu pensar em algo que eu consiga aplicar na minha realidade, né, dentro ali da minha rotina de trabalho, de casa, enfim, é a pergunta de quantas horas eu consigo me manter concentrado para estudar. E aqui muita gente para de estudar ou nem começa a estudar porque acha que são horas insuficientes. E algumas pessoas, pelo contrário, né, se sentem frustradas porque tem muitas horas de estudos, mas não conseguem performar dentro das horas que elas têm, né, que são muitas. Então, vamos falar sobre todos esses casos. Primeiro, antes de eu definir quantas horas de estudo, eu preciso levar em conta alguns fatores que são bem essenciais, tá? Primeiro deles, sono. A Academia Americana de Sono recomenda no mínimo 7 horas de sono por dia. Menos que isso é prejudicial para nossa cognição. Então não adianta eu querer estudar longas horas e dormir pouco. Então garantam aí essas 7 horas por dia de sono. Segundo ponto, atividade física. A atividade física ela também aumenta a nossa capacidade cognitiva. Estudos comprovam que a atividade física aumenta a nossa neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do nosso cérebro de absorver novas informações, de formar novas conexões e de reter mais informações. Um mínimo aí de 150 minutos de atividade físicas por dia, seria em torno de 30 minutos por dia, seria o mínimo necessário e o aconselhável para quem está estudando para concurso público. Dito isso, então, nós vamos conversar como planejar uma rotina de estudos de acordo com a quantidade de horas que você tem. Então, vamos lá. Temos o perfil de dia todo para estudar. Maria, tô desempregado ou sou sustentado, não sei, mas eu tenho o dia inteiro para estudar. Beleza. Se você tem o dia todo, eu recomendo que você divida o seu tempo em sessões mais curtas de estudo para a gente evitar uma sobrecarga de conhecimento. E aí, quem tem o dia todo, mas está começando agora? Maria, eu nunca estudei para concurso público, faz muito tempo que eu estudei e tal. Cara, o que eu vou recomendar? Pela manhã, eu recomendo de 3 a 4 horas de estudos intervalados. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tá mais preparado para focar pelo turno da manhã, beleza? À tarde, eu faria mais uma ou duas sessões de estudos mais curtas pra gente tentar totalizar no final do dia 5 horas de estudos líquidos. E aí, à noite, a gente pode fazer aí uma revisão, tá? Uma revisão aí ativa de uns 30, 40 minutos por dia, certo? Então a gente fecharia ali em quase 6 horas de estudo, mas não de forma aí, né, corrida. Vamos fazer de uma forma mais intervalada pra gente não ter uma sobrecarga mental, beleza? Quem tem parte do dia comprometida. Então, se você às vezes tá na faculdade ou tem um trabalho de meio período, não trabalha todos os dias, aí entra aqui parte do dia. De manhã, então, eu faria de 2 a 3 sessões de estudos, tá? Que totalizariam aí de 2 a 3 horas. À tarde, caso você tenha livre, eu faria ali mais uma ou duas sessões de estudos, sempre com intervalos, tá? Então, poderia ser ali mais ou menos de 1 a 2 horas, se você tiver a tarde livre. E se você tiver a noite mais livre, pode fazer mais uma ou duas sessões. Caso você não tenha, também faz uma revisão aí ativa, né? De 1
uma sessão de mais ou menos 30 a 40 minutos. Agora, quem trabalha integralmente, né? Então, quem tem aí a maior parte do seu dia comprometido. Aí a gente vai ter que fazer sessões de estudos, tá? Mais curtas e elas têm que ser, gente, mais consistentes. Para quem tem uma rotina bem corrida, eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês. E aí eu usaria, como eu falo no vídeo, o nosso tempo ali pela manhã, como eu gosto de falar, né? Eu sei que horas eu entro no trabalho, mas eu não sei que horas eu vou sair. Então, de mais ou menos umas 2 horas de estudo pela manhã. E aí, no turno da noite, eu tentaria fazer uma sessão de revisão, tá? Então, também ali de 30 a 40 minutos de revisão, se possível. Bom, Maria, mas qual que é a quantidade de horas ideal para eu poder ser aprovado? E aí eu falo que a nossa qualidade do estudo, ela é mais importante do que a nossa quantidade. Beleza? Então, o que eu acho que é algo factível, que nem eu mostrei pra vocês. Pra quem tem o dia inteiro livre, mais 5, 6 horas aí bem estudadas, com sessões, né, intervaladas, ok de fazer, tá? Pra quem tem parte do dia comprometido, umas 3 a 4 horas por dia. E quem tem aí uma rotina mais cheia, né, mais comprometida, com trabalho mais de 44 horas, que tem filho e tudo mais, colocaria ali de 2 a 3 horas e aí pensando também um pouquinho no final de semana, beleza? Agora, pra mim, o que eu considero um fator determinante pra vocês serem aprovados, eu sempre digo, eu queria que existisse um número mágico, sabe? Ah, se você assistir 2.000 horas de videoaulas, você vai ser aprovado. Se você ler 3.000 páginas, você vai ser aprovado. Se você fizer 4.000 questões, você vai ser aprovado no concurso X. Só que não existe isso. O fator determinante aqui é sempre a consistência. E aí a gente ainda tem que equilibrar com a questão do sono e da atividade física, que faz sim diferença na aprovação de vocês. Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando. O que o concurseiro tira quando ele decide estudar para o concurso? Aumentar o número de horas, né? Vou tirar o sono e vou tirar a atividade física. São as duas coisas que ele não poderia tirar de jeito nenhum. Então, mais importante do que a quantidade de horas que vocês forem estudar é a qualidade do estudo que vocês estão fazendo. Como eu falei, não existe um número mágico de eu trazer para vocês. Não, se vocês estudarem 5 horas por dia, vocês vão passar no concurso que vocês querem. Mas como que é esse estudo de 5 horas que vocês estão fazendo? Então, é importante que, se vocês estabelecerem que aquele horário é de estudo, vocês foquem 100%, sem celular, sem distração, que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Eu vou estudar hoje, das 7 às 9 da manhã, e eu vou ver o assunto X e depois eu vou fazer uma bateria de 30 questões do assunto Y. Então, quanto mais planejados, organizados vocês estiverem, mais fácil vai ser para vocês passarem e mais também tranquila vai ser a jornada de vocês. E você aí, já começou a estudar? Tá pensando em começar a estudar? Conta para mim, quantas horas por dia você tem disponível para os estudos? E aí, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.